Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 23 de Tammuz, iniciando o capítulo 8 de Igeret HaTeshuvah, a carta para o arrependimento, terceira parte do Tânia. Então, no capítulo anterior nos foi explicado como o caminho que leva para Teshuvah Tata'ah, para a chamada Teshuvah a nível inferior, é constituído de dois elementos. Nós vimos que o primeiro elemento consiste em despertar grande piedade sobre sua alma, evocar grande misericórdia sobre sua alma, considerando que sua alma estava originalmente numa altura espiritual tão elevada, e de lá ela acabou caindo e tombando, não só nesse mundo físico, terrestre, materialista, mas também no campo do pecado, da transgressão, que isso envolve a Sitra Achra, o lado oposto da santidade, as chamadas Klipot e cascas, e portanto é uma pena, uma lástima, isso deve despertar imensa e intensa misericórdia e compaixão pela alma e sua situação. E o segundo elemento, o segundo componente da Teshuvah Tata'ah, da Teshuvah a nível inferior, nós vimos que consiste em esmagar, romper, quebrar a clipá, esse lado negativo, romper essas cascas que obstroem e ocultam a espiritualidade e a divindade. E nós vimos como se quebra, como se rompe essas clipot através de um coração partido, de um coração aquebrantado. E como se chega a esse estado de espírito de um coração partido. Então, nós vimos que isso ocorre através da autoanálise, do balanço pessoal, quando a pessoa medita e reflete sobre o efeito e as consequências dos seus pecados, o quanto isso feriu e prejudicou a sua espiritualidade, não apenas a nível individual, mas que isso também acaba tendo, como nós vimos, um efeito cósmico nos mundos superiores, desprende, por assim dizer, a letra rei final do tetragrama, ou seja, isso afeta a fonte do fluxo vital de energia que chega, que flui para o mundo, que está simbolizado ou indicado na letra rei final do tetragrama. Isso é prejudicado e comprometido, etc. E nós vimos quando a pessoa vai refletir sobre isso nas consequências espirituais do seu pecado, da sua atitude, das suas transgressões, isso vai lhe levar a esse estado de espírito de um coração partido, e com isso, ao partir o seu coração, a pessoa está partindo e quebrando, rompendo também a Sitra Achra, a força do poderio, a força do mal presente dentro de si, o lado das Klipot. Agora, nesse capítulo 8, o Alter Rebbe nos explica quais são as consequências dessa meditação, dessa reflexão sobre o prejuízo espiritual causado pelos seus pecados e transgressões. Então, prossegue, o Alter Rebbe nos fala: Vehinei, achrei hamakat adat bechol anal, yuchal levakesh be'emet, me'umka deliba, kerov rachamecha mechefesh shai. Depois de realizar todas as meditações indicadas acima, no capítulo anterior, capítulo 7, pessoa, depois de meditar sobre isso em profunda contemplação, então a pessoa pode genuinamente pedir a Deus, aí sim, quando a pessoa se conscientizou de tudo isso, meditando profundamente sobre todo esse assunto, daí então a pessoa vai estar habilitada a pedir genuinamente a Deus, das profundezas do seu coração, na linguagem do salmista, em Salmo 51:3, por tua, Deus, por tua imensa misericórdia, apaga meus pecados, etc. Ou seja, quando a pessoa se conscientizar da gravidade dos seus atos, das consequências, dos prejuízos espirituais, então
Talvez até apenas então é que ele vai tomar consciência da grande piedade e misericórdia sobre sua alma. Então, na realidade, aqui o Alter Rebbe está conectando os dois elementos que ele nos trouxe antes como componentes da Tshuvah Tata'ah, da Tshuvah a nível inferior. Os dois elementos eram despertar piedade e misericórdia sobre sua alma e quebrar e romper as chamadas cascas, crostas do seu coração, a Sitra Achra, esmagar, excluir, banir o lado oposto, o lado do mal, de dentro de si, em geral. E aqui ele nos diz, porém, como a pessoa consegue quebrar o mal? Nós falamos quando ele está com o coração aquebrantado, quando ele está com o seu coração partido pelo arrependimento, pelo remorso, levando em consideração o efeito das suas ações. Então aqui ele nos diz que ambas as coisas estão ligadas. Quando a pessoa vai chegar a esse estado de coração partido, considerando o efeito das transgressões, etc., o resultado delas, então a pessoa vai se conscientizar quanto maior é a necessidade de evocar piedade e misericórdia divina sobre a sua alma sagrada, sobre sua espiritualidade. כי אזי תיקבע בליבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלוקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל. Pois então, por meio dessas meditações descritas acima, a pessoa estabelecerá genuinamente. Aí, quando a pessoa meditar e se aprofundar nesse assunto, se conscientizar de fato, absorver esses conceitos, então ela estabelecerá genuinamente grande compaixão em seu coração pelo componente divino da sua alma, o que ele causou com seus pecados, a sua espiritualidade, a sua alma aqui, não só sua alma aqui, mas também a matriz da sua alma, e pela raiz dela no alto. E isso, quando a pessoa sentir a grande necessidade de misericórdia divina, nesse estado que ele se encontra, que sua alma se encontra, isso resultará no despertar da compaixão divina. Isso de fato vai evocar e despertar a compaixão divina de um nível, oriunda de um nível muito elevado, dos 13 atributos de misericórdia, conforme ele vai nos explicar mais adiante. Então, esse pedido que é descrito pelo rei David nos Salmos 51:3, por tua imensa misericórdia, isso é evocar a misericórdia suprema de Deus, apaga meus pecados. Então, no momento que a pessoa se conscientiza de quanto ele depende e necessita dessa misericórdia intensa, com isso ele acaba despertando de fato e atraindo a misericórdia superior de Deus, proveniente desses 13 atributos de misericórdia, הנמשכות מרצון העליון ברוך הוא, הנרמז בקוצו של יוד שלמעלה מעלה, מבחינת ההשפעה נשפעות מאותיות שם הוויה. Diz o Alter Rebbe que esse nível transcendental, esse nível supremo da misericórdia divina é algo muito elevado. Os 13 atributos de misericórdia, eles fluem da vontade divina, a qual essa vontade divina é algo transcendental, ela está sinalizada, como já vimos isso anteriormente, por meio do espinho. É um adorno que tem no Sefer Torah sobre a letra Yud. A letra Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, apenas um pontinho. Sobre ela tem como um risquinho em cima, que seria como um espinho. Então, isso sinaliza a vontade divina. Ela está sinalizada por meio do espinho no alto do Yud, do tetragrama. Se diz que essa energia divina expressa na sua vontade, ela transcende vastamente o fluxo energético proveniente das próprias letras do tetragrama, ou seja, o tetragrama por si só já é algo elevadíssimo, e as letras do tetragrama, que elas simbolizam e representam as 10 sefirot, os 10 atributos divinos, originalmente como eles estão ainda no mundo de Atzilut, no plano da emanação, e eles concentram dentro de si todo o fluxo energético para as criaturas e seres de todos os universos, não é?
Mas ele nos fala que o conceito de vontade divina que está simbolizado, está insinuado nesse espinhozinho em cima da letra Yud, é algo que transcende toda essa energia que está representada, presente nas letras do tetragrama. Isso que ele nos diz ainda assim, o espinho é parte integrante do nome Havaiá. Mas aqui existe algo interessante, por mais que isso que está indicado, a vontade, que isso seria como Keter, acima de todas as 10 Sefirot, Chokhmah, Binah, Dadat, etc., por mais que isso está acima do tetragrama, mas ele está preso e ligado ao tetragrama, é o espinho que está preso à extremidade superior do ponto da letra Yud. Né? Então ele nos diz o que isso representa. O espinho é parte integrante do nome Havaiá e, portanto, pode influenciá-lo enquanto continua a transcendê-lo. Por um lado, ele transcende, mas ao mesmo tempo ele está ligado, ele impacta, ele afeta positivamente as letras do tetragrama. Conforme ele vai nos dizer, Menakim kol apgamim, como שכתוב, נושא עוון ופשע ונקה. E é por isso que os 13 atributos de misericórdia, já que eles estão acima, bem acima, até das 10 sefirot, das 4 letras do tetragrama, mas já que eles estão de uma forma ou de outra vinculados, por mais que eles transcendem o tetragrama, mas eles estão vinculados a ele, e, portanto, eles podem afetá-lo. Por isso que os 13 atributos de misericórdia removem todas as máculas espirituais causadas pelo pecado. Como nós vamos ver, vamos elaborar um pouco mais esse assunto, conforme está escrito em relação aos 13 atributos de misericórdia, ele, Deus, perdoa o pecado e transgressão e limpa espiritualmente a alma e espírito de todos os pecados cometidos através dessa energia espiritual, dessa energia especial que se encontra nos 13 atributos de misericórdia. Então, esses 13 atributos, eles são derivados da vontade suprema de Deus. E essa vontade, como nós falamos, está acima das 10 sefirot, dos 10 poderes, dos 10 atributos divinos, que são 3 de ordem intelectual e 7 de cunho emocional, mas a vontade está acima de todos eles. A primeira das sefirot, a mais elevada de todas, é Chokhmah, e Ratzon, a vontade, ela supera, está acima da própria Chokhmah. Nós vimos que as 10 sefirot, os 10 atributos divinos, estão indicados nas 4 letras do tetragrama. Ou seja, a letra Yud, que é a primeira e superior, ela indica a sefirá de Chokhmah. Mas nós vimos que a vontade suprema de Deus transcende até o poder elevadíssimo de Chokhmah. Por isso, essa vontade está insinuada no espinho sobre a letra Yud, acima da letra Yud. Então, ele nos diz o motivo aqui pelo qual nós devemos recorrer e chegar até a misericórdia suprema de Deus, que está acima das 10 sefirot, porque conforme nós já aprendemos anteriormente, conforme o Alter Rebbe já nos explicou, através dos pecados e transgressões se causa, se prejudica, se afeta as letras do tetragrama, a energia divina, isso afeta e prejudica, isso fere, por assim dizer, essa energia espiritual que está incorporada, que se encontra, está insinuada nas 4 letras do tetragrama, ou seja, nas 10 sefirot. Na realidade, conforme nós vimos anteriormente, o prejuízo, essencialmente ou especialmente, ele atinge a letra rei final do tetragrama, porque essa letra rei final simboliza a sefirá de Malchut, realeza, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, e essa realeza divina por onde passa todo o fluxo que segue para todas as criaturas e todos os seres do universo, mas por extensão e por tabela, na realidade, o efeito do pecado, ele afeta, ele prejudica não apenas, por assim dizer, não apenas a letra rei do tetragrama, mas todas as letras do tetragrama, só que de forma mais acentuada a letra rei final. Mas de qualquer maneira ele nos diz, uma vez que com os pecados a pessoa, por assim dizer, mexeu, afetou as letras do tetragrama,
tirou elas da sua posição ou constituição, metaforicamente falando, da sua constituição original ou ideal. Por isso, para a pessoa retificar, para a pessoa poder consertar isso e retirar essa mancha, retirar esse efeito prejudicial que afetou as letras do tetragrama, a pessoa tem que recorrer, tem que chegar a um nível que transcende o próprio tetragrama. Um nível mais elevado do que as 10 sefirot que foram afetadas pelo pecado, pela transgressão, um nível tão elevado onde lá a mancha, a mácula, o efeito do pecado não chegou e não atingiu. Por isso, aqui a pessoa precisa evocar, não basta ele evocar as 10 sefirot, ou mesmo, por exemplo, entre as 10 sefirot nós temos Chesed, a bondade divina. Se fala que aqui é necessário para poder corrigir e retificar o efeito do pecado, não basta apenas aqui Chesed, por exemplo, evocar a bondade divina, aqui é necessário evocar algo transcendental que não faz parte das 10 sefirot, porque está acima delas, e portanto o efeito do pecado não chegou até lá, e isso significa recorrer à extrema misericórdia divina que está indicada nos 13 atributos de misericórdia. Ou seja, para poder consertar e retificar aquilo que a pessoa, através dos seus atos, como nós vimos que cada tipo de mitzvah está associada a uma das letras do tetragrama, e através da transgressão a pessoa, por assim dizer, fere, afeta aquela letra específica. Para poder retificar e consertar isso é necessário recorrer a um nível transcendental mais elevado que está acima do tetragrama, que isso é a vontade divina que está relacionada com a misericórdia suprema de Deus. Isso está acima do próprio tetragrama, por isso tem o poder de restituir e recuperar a energia que foi perdida ou foi mal canalizada do próprio tetragrama, trazendo, reordenando, por assim dizer, toda essa energia da forma ideal, na sua forma original como estava. Por isso ele nos diz que o tetragrama tem esse poder de nosear avon al pesha, perdoar os pecados e transgressões e limpar, e apagar os pecados e transgressões, porque essa limpeza, entre aspas, ela é decorrente, como nós falamos, desse nível transcendental dos 13 atributos de misericórdia. Inclusive se fala que a novidade por trás desses 13 atributos de misericórdia é a extrema compaixão divina que tem o poder de limpar e retificar até mesmo os pecados propositais, conscientes, ou às vezes até que a pessoa fez de marra e etc., na marra, mas até sobre isso é possível trazer expiação e retificação quando se acessa e se atinge esse nível transcendental. E como se atinge isso? Isso que nós falamos, quando a pessoa meditar e se aprofundar e despertar, sentir isso, quanto ele depende e precisa dessa misericórdia suprema, então isso vai acabar despertando e atraindo sobre si esse nível transcendental de compaixão divina. E nesse caso, quando a pessoa consegue atingir esse nível, então ele consegue restituir tudo ao seu devido lugar em termos espirituais também, e toda aquela energia que foi mal canalizada, que foi canalizada para o lado negativo, dando energia adicional às forças do mal, que são odiosas a Deus, etc. A pessoa consegue retirar de lá, esvaziar de lá toda essa energia que foi desperdiçada e mal canalizada e consegue recuperá-la e restituí-la ao devido lugar. Então, isso é a tshuva tatá, fazer retornar a letra rei, que é a fonte de toda a energia vital, que foi mal utilizada, que foi mal canalizada, fazê-la retornar ao seu devido lugar. Então, quando esta cura e retificação se concluem, essa cura espiritual, essa retificação do efeito dos pecados, as forças externas negativas, e a Sitra Achra é o lado oposto da santidade, não podem mais sugar o fluxo de energia proveniente do rei inferior do tetragrama, que elas recebiam através do pecado, conforme a gente explicou anteriormente.
que a pessoa que possui dentro de si uma alma espiritual, ele é um condutor de energia espiritual, ele é portador de uma alma elevadíssima que tem um potencial enorme, só que quando essa pessoa cai em pecado, então com essa energia que ele possui na sua alma, acaba alimentando as forças do mal, e as forças do mal sugam dessa energia, obtendo uma energia, ou seja, elas existem também por energia divina, mas essa energia é mínima, é apenas para elas existirem como contraponto para o livre-arbítrio, para a escolha entre o bem e o mal. Só que aqui, quando a pessoa dá vazão ao pecado, então com isso ele alimenta e ele energiza de forma mais intensa, fortalece o lado do mal, mais do que aquela energia original mínima que foi destacada a eles por Deus. Então, isso nos fala o Alter Rebbe, o Bazeta Shuv Heitata Limkoma Leitiachet Beyut Keivav Vedal. Isso, na linguagem cabalística, restitui o rei inferior, que é o rei final do tetragrama, a letra rei final, ao seu lugar, para que se una com as outras letras, que são Yud, Yuhei e Vav. Nos diz o Alter Rebbe, essa explicação deve bastar ao leitor inteligente. Ou seja, aqui o Alter Rebbe nos trouxe que enquanto havia ainda o efeito negativo causado, esse ferimento, por assim dizer, nas letras do tetragrama que foi causado pelo pecado, que isso atinge, como nós falamos, principalmente a letra rei final do tetragrama, mas acaba afetando também as outras letras. Então se diz que isso coloca a Shekhinah que também está indicada na letra rei final do tetragrama, a presença divina que se manifesta no mundo, isso coloca a Shekhinah num estado de exílio, como ela fica exilada e banida no campo da Sitra Achra, no campo contrário da santidade. Isso acaba dando força e energia ao campo negativo. Porém, depois que os pecados são eliminados, depois que há o arrependimento, depois que se evoca a misericórdia divina suprema e os pecados são limpos e lavados através da manifestação desses 13 atributos de misericórdia, então naquele instante se corta. As forças do mal não podem mais sugar, não podem mais mamar dessa energia que na verdade não é pertinente a elas, não foi destacada para elas, elas estavam lá se aproveitando disso. Então daí, a partir desse instante, quando tudo volta ao seu devido lugar, quando a pessoa faz tshuva significa então não só arrependimento, o retorno pessoal do indivíduo, mas também o retorno de toda a energia espiritual ao seu devido lugar, não permitindo mais que as forças do mal possam sugar da energia espiritual positiva que está presente na alma da pessoa, no tetragrama conforme presente na alma da pessoa. Isso que ele nos fala, que na hora do pecado, a letra rei final do nome Havaiá do tetragrama se encontrava fora do lugar, estava deslocada, estava no campo do inimigo, do adversário, fortalecendo, obrigada a fortalecê-lo. Lugar correto, ideal da letra rei final do tetragrama é quando ela está conectada às forças das outras sefirot superiores, Yud, Kei, Vav, indicadas nas outras letras do tetragrama. Quando a pessoa faz tshuva, então não só aqui que há o arrependimento pessoal do indivíduo, mas se diz, de acordo com a Kabbalah, que com isso ele consegue restituir a letra rei final do tetragrama ao seu devido lugar. Ele consegue recuperar toda aquela energia que foi desperdiçada e que foi mal canalizada para os lugares indevidos. Ele consegue eliminar tudo isso, estancar essa sangria, por assim dizer, e mais do que isso, restituir a letra rei final do nome Havaiá, do tetragrama, para o seu devido lugar, que ela volte a se conectar com as demais letras do tetragrama Yud Kei Vav. Isso seria o conceito, o efeito místico, espiritual, cabalístico da tshuva tatá, daquilo que é chamado no Zohar, a tshuva inferior. Por quê? Porque ela indica a volta da letra rei inferior, que é a letra rei final do tetragrama, ao seu devido lugar, com tudo que isso simboliza e representa, conforme nós explicamos.
E em seguida o Alter Rebbe vai prosseguir nos explicando que esses dois assuntos que nós mencionamos, ou seja, o despertar da misericórdia, evocar e despertar a misericórdia intensa, de misericórdia suprema de Deus, como também esmagar e quebrar a Sitra Achra, o lado contrário da santidade, acabar com o mal, etc. Então ele vai nos explicar, como nós já falamos que isso está interligado, mas além disso e por causa disso também os dois assuntos espirituais que nós mencionamos acima, ou seja, a saída da letra Rei inferior do tetragrama do campo das Klipot, que ela consegue ser resgatada de lá, onde ela se encontrava exilada, por assim dizer, em cativeiro, e a restituição dela para o seu devido lugar, reconectando as outras três letras do tetragrama. Ele vai nos explicar que assim como isso acontece em termos espirituais, em termos cósmicos na espiritualidade, com tudo que envolve o tetragrama, isso acontece também na espiritualidade individual da pessoa. Ou seja, como nós falamos que existe o tetragrama dentro da própria pessoa, na sua alma. Então, o mesmo efeito, o mesmo impacto positivo ocorre também em relação ao indivíduo. Isso que nos diz o Alter Rebbe, וכן ממש למטה בנפש האלוקית שבאדם. שוב, אין עוונותיכם מבדילים, וכמו שכתוב, ונקה, מנקהו לשווים, לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצועים, הם החיצוניים, כמו שכתוב בגמרא, מלפפתו וכולי. Precisamente a mesma coisa. Ou seja, o mesmo efeito, o mesmo resultado, a pessoa também obtém para consigo em relação à sua espiritualidade e à sua alma. Então, a mesma coisa que aconteceu em termos cósmicos globais, com a espiritualidade no mundo, etc. Então, a mesma coisa acontece após a tshuva, com a alma divina encarnada na pessoa, que não mais vai acontecer aquilo que é descrito no profeta em Isaías 59:2. Não mais vossos pecados vos separam, que até agora a pessoa estava desconectada da divindade, desconectada de Deus, por mais que ele é portador de uma alma, mas como nós falamos, houve aqui uma ruptura, um corte, ele cortou o vínculo, a ligação com Deus, e o que corta esse vínculo são os pecados, mas no momento que a pessoa se arrepende dos pecados e procura retificar a sua situação espiritual, então se restabelece a conexão, e não mais vossos pecados vos separam, não vai haver mais essa separação. Como foi dito no versículo citado acima, que Deus limpa, o versículo que é trazido nos 13 atributos de misericórdia. Isso significa que Deus limpa os que retornam a Ele, ou seja, aqueles que retornam através de tshuva, através de arrependimento sincero, genuíno, voltam a Deus, então, tudo bem, voltaram, se arrependeram, mas aparentemente a alma está manchada, a espiritualidade está maculada. Então ele nos diz, em função dos pecados. Ele fala, não, se houve uma tshuva, um arrependimento sincero, Deus limpa, Ele limpa os que retornam a Ele. De acordo com o Talmud, ele se diz, lavando e limpando suas almas das roupas imundas em termos espirituais, mesmo que a pessoa esteja vestindo trapos ou roupas sujas em termos espirituais, manchadas por pecado, as quais são as forças externas negativas, Deus limpa tudo isso para o penitente, para o Baal Tshuva. Conforme está escrito no Talmud, nós sabemos que existem essas roupas, entre aspas, essas roupas sujas, manchadas, imundas, em termos espirituais, que envolvem a pessoa que pecou. Assim diz o Talmud, quando o indivíduo comete uma transgressão neste mundo, essa sujeira o envolve, essa sujeira espiritual, o envolve e vai na sua frente no dia do julgamento. É essa roupa imunda que fazia parte do indivíduo em função do pecado, que a tshuva retira de sobre ele. A tshuva limpa e lava, nas palavras bíblicas, ou seja, esse é o poder da tshuva, de não só restituir toda a energia espiritual, cósmica para o seu devido lugar, apesar dos pecados cometidos e dos seus resultados e efeitos sobre a espiritualidade global do mundo,
mas especificamente para o indivíduo também, tudo aquilo que foi fragilizado, a sua espiritualidade, a sua alma, essa energia que foi mal aproveitada, mal canalizada, tudo isso é limpo, é lavado, é apagado, e a alma, com seu nível espiritual, é restituída ao seu devido lugar, entre aspas, a sua categoria original, conforme se encontrava.